O dicionário Vini, a partir da letra S, a primeira palavra que vem aqui é saber. Ela em hebraico, saber em hebraico é nakar. Nakar, saber, conhecer, considerar, reconhecer, prestar atenção, estar familiarizado com. Este verbo é encontrado no hebraico antigo e moderno, ocorre cerca de 50 vezes no Antigo Testamento hebraico. A primeira vez em que ocorre está em Gênesis 27, 23, e não o reconheceu, Ara. O significado básico do termo é apreensão física, quer por visão, tato ou audição. Às vezes, a escuridão torna o reconhecimento impossível. Ruth 3,14. As pessoas são reconhecidas pela voz. Juízes 18,3. Por vezes, nakar tem o significado de dar atenção, um tipo especial de reconhecimento. Bendito seja aquele que te reconheceu, acolheu favoravelmente. Ruth 2,19. Este verbo significa estar familiarizado com um tipo de consciência intelectual. Nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó 7,10. O sentido de distinguir é visto em Esdras 3,13, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Iada, saber. Este verbo aparece no ugarítico, acadiano, fenício, árabe, raramente, aramaico, bíblico e no hebraico em todos os períodos. Este verbo ocorre em torno de 1040 vezes, 995 no hebraico e 47 no aramaico na Bíblia. Essencialmente, iada significa, primeiro, saber observando e refletindo, pensando. E segundo, saber experimentando. O primeiro sentido aparece em Gênesis 8,11, onde Noé soube, conheceu, que as águas tinham abaixado quando viu, no bico da pomba, a folha de oliveira recentemente colhida. Ele soube e entendeu, depois de observar e pensar no que tinha visto. Ele não vira de fato ou fizera a colheita. Em contraste com este saber por reflexão está o saber que vem pela experiência com os sentidos, por meio de investigação e prova, por reflexão e consideração, saber diretamente. Por conseguinte, iada é usado em paralelismo sinônimo com ouvir, Êxodos 3,7, ver, Gênesis 18:21 e perceber, ver, Jó 28:7. José disse aos seus irmãos que um deles devia ficar com ele no Egito, para que assim ele conhecesse por experiência que eles eram homens honestos. Gênesis 42:33. No jardim do Éden foi proibido a Adão e Eva comerem da árvore cujo fruto ser comido lhes daria a experiência do mal e, portanto, o conhecimento do bem e do mal. Um tanto quanto caracteristicamente, o coração desempenha um papel importante no saber. Por terem experimentado a presença sustentadora de Deus durante a peregrinação no deserto, os israelitas sabiam em seus corações que Deus estava disciplinando ou cuidando deles como um pai a um filho. Deuteronômio 8:5. Tal saber pode ser dificultado por um coração impropriamente disposto. Salmos 95:10. Em terceiro lugar, este verbo representa aquele tipo de saber que aprende e devolve. Caim disse que ele não sabia que era guardador de Abel, Gênesis 4:9. E Abraão disse a Sarai que ele sabia que ela era uma mulher bonita, Gênesis 22:11. A pessoa também sabe quando algo lhe é contado.
Em Levítico 5:1, uma testemunha ou vê, ou, caso contrário, sabe, por ter-lhe sido contada de uma informação pertinente. Neste sentido, saber é comparado com conhecer, Deuteronômios 33:9, e aprender, Deuteronômios 31:12. As criancinhas que ainda não são capazes de falar não sabem o bem e o mal, Deuteronômios 1:39. Elas não aprenderam de modo a poder contar a outrem o que é. Em outras palavras, o conhecimento que têm não é o bastante para saberem distinguir entre o bem e o mal. Além do saber essencialmente cognitivo, já apresentado, este verbo tem um lado puramente experiencial. O sabedor tem envolvimento factual com o objeto do saber. Potifar não sabia, não se preocupava com o que estava em sua casa, Gênesis 39:6. Não tinha contato factual. Em Gênesis 4:1, o conhecer de Adão e de Eva se refere a dirigir contato com ela em uma relação sexual. Em Gênesis 18:19, Deus diz que ele conhece Abraão. Ele cuidava dele no sentido de que o escolhera dentre outras pessoas e viu que certas coisas lhe aconteceram. A ênfase está no fato de Deus tê-lo conhecido íntima e pessoalmente. Com efeito, é paralelo em conceito de santificar, Jeremias 1:5. Uso semelhante desta palavra diz respeito à relação de Deus com Israel como nação escolhida ou eleita, Amós 3:2. O termo iada nos radicais intensivo e causativo é usado para expressar um conceito particular de revelação. Deus não se fez conhecido pelo seu nome, Jeová, a Abraão, Isaque e Jacó. Ele lhes revelara esse nome que ele era o Deus do concerto. Não obstante, o concerto não foi cumprido. Eles não possuíram a terra prometida até o tempo de Moisés. A declaração em Êxodo 6:3 implica que agora Deus ia se fazer conhecido pelo seu nome. Ele ia levá-los a possuir a terra. Deus se faz conhecido pelos atos reveladores, como quando traz julgamento sobre o ímpio, Salmos 9:16, e libertação para o seu povo, Isaías 66:14. Ele também se revela pela palavra falada, por exemplo, pelos mandamentos dados por Moisés, Ezequiel 20:11, pelas promessas como as que foram dadas a Davi, 2 Samuel 7:21. Assim Deus se revela na lei e na promessa. Conhecer Deus é ter conhecimento experiencial íntimo dele. Faraó nega que conhecesse Jeová, Êxodo 5:2, ou que ele admitisse sua autoridade acima da dele. No lado positivo, conhecer Deus é comparado com temê-lo, 1 Reis 8:43, servi-lo, 1 Crônicas 28:9, e crer nele, Isaías 43:10. Da'at, conhecimento. Vários substantivos são formados de iada, e o que ocorre com mais frequência é da'at, que aparece 90 vezes no Antigo Testamento. Uma ocorrência encontra-se em Gênesis 2:9. A árvore da ciência, conhecimento do bem e do mal. A palavra também aparece em Êxodos 31:3. A palavra madua no hebraico é porque. Esta palavra, que ocorre 72 vezes, está relacionada com o verbo iada, a palavra encontrada em Êxodos 1:18. Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? A palavra agora é sábio.
No hebraico é Rakan, sábio, dotado, hábil, prático. Esta palavra, mais o substantivo hakemá e o verbo ser sábio, significam um elemento importante do ponto de vista do Antigo Testamento. A experiência religiosa não era uma rotina, um ritual ou uma experiência de fé. Era vista como um conhecimento profundo da arte de viver de acordo com as expectativas de Deus. Na definição que davam, os termos conhecimento profundo e arte significam que a sabedoria era um processo de consecução e não de realização. O uso secular confirma a importância destas observações. O termo Rakan aparece 132 vezes no Antigo Testamento hebraico e ocorre com maior frequência em Jó, Provérbios e Eclesiastes, razão pela qual estes livros são conhecidos como literatura sapiencial. A primeira ocorrência de Akan, ou Rakan, lendo o H como R, está em Gênesis 41:8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. O uso secular de Rakan tinha o significado de homem que era artífice hábil. Os fabricantes dos objetos pertencentes ao tabernáculo eram conhecidos por serem sábios ou experimentados em suas artes. Êxodos 36:4. Mesmo o homem que era hábil em fazer ídolos era reconhecido como artífice. Isaías 40:20 e Jeremias 10:9. A razão para isto deve ser encontrada na habilidade e capacidade do homem, e não no objeto que era fabricado. Aqueles que eram experientes na vida eram conhecidos por sábios, mas sua sabedoria não deve ser confundida com o uso religioso. Talento e engenhosidade caracterizavam este tipo de sabedoria. Aminon consultou Jonadab, que era conhecido como homem astuto, 2 Samuel 13:3, e seguiu o plano dele de seduzir Tamar, sua irmã. Joabe contratou uma mulher sábia para fazer Davi mudar de ideia em relação a Absalão, 2 Samuel 14:2. Baseado na caracterização de sabedoria como habilidade, surgiu uma classe de conselheiros conhecida por sábios. Eles eram encontrados no Egito, Gênesis 41:8, na Babilônia, Jeremias 50:35, em Tiro, Ezequiel 27:9, em Edom, Obadias 8 e em Israel. Nas culturas pagãs, o sábio praticava magia e adivinhação, e Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Êxodo 7:11. E que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Isaías 44:25. O sentido religioso de Akan exclui a burla, a astúcia e engenhosidade e a magia. Deus é a fonte da sabedoria, pois ele é sábio. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Isaías 31:2. Aqueles que, temendo a Deus, vivem conforme o que Deus espera e o que é esperado deles numa sociedade temente a Deus,
são considerados indivíduos integrados. Eles são sábios no sentido de que o seu modo de vida fomenta o temor de Deus, e a bênção de Deus descansa sobre eles. Mesmo que seja dito que o artífice é hábil em seu comércio, o Racan do Antigo Testamento estava aprendendo e aplicando sabedoria em todas as situações da vida, e o grau no qual ele obtinha sucesso era um barômetro do seu progresso no caminho da sabedoria. O oposto de Racan é homem louco, ímpio ou tolo, que obstinadamente recusa o conselho e depende da sua própria compreensão, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Provérbios 1:32, Deuteronômios 32:5 e Provérbios 3:35. Okmah, sabedoria, experiência e engenhosidade. Esta palavra aparece 141 vezes no Antigo Testamento. Como Racan, a maioria das ocorrências desta palavra está em Jó, Provérbios e Eclesiastes. O Racan busca Okmah, sabedoria. Como Racan, a palavra Okmah diz respeito às habilidades técnicas ou capacidades especiais de fazer algo. A primeira ocorrência de Okmah está em Êxodos 28:3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Esta primeira ocorrência da palavra na Bíblia hebraica confirma isto, como também a descrição dos trabalhadores do tabernáculo. Considerava-se que o artífice era dotado de habilidades especiais dadas por Deus, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Êxodos 35:31. Okmah é o conhecimento e a habilidade de fazer escolhas certas no momento oportuno. A consistência de fazer a escolha certa é indicação de maturidade e desenvolvimento. O requisito básico da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. A sabedoria é vista como um chamamento de discípulos que farão tudo para buscá-la. Provérbios 1:20. Aquele que diligentemente busca Okmah receberá entendimento, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Ele beneficiará a sua vida andando com Deus, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Provérbios 2:20. As vantagens da sabedoria são muitas, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3:2-4. O pré-requisito é o desejo de seguir e imitar Deus, conforme ele se revelou em Jesus Cristo, sem autoconfiança e, sobretudo, não com espírito de orgulho, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:5-7. Os frutos do Okmah são muitos e o livro de Provérbios descreve as características de Racan e de Okmah. Em termos do Novo Testamento, os frutos os frutos da sabedoria são iguais ao fruto do Espírito Santo.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:23. Gálatas 5:22 e 23. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3:17 e 18. A importância da sabedoria se explica pelo fato de livros terem sido escritos acerca dela. Cânticos foram compostos em celebração da sabedoria. Jó 28. A sabedoria é até personificada em Provérbios como pessoa Roquimá. Representa aquela perfeição divina de sabedoria que é manifesta nos atos criativos de Deus. Como perfeição divina, é visível nos atos criativos de Deus. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Provérbios 8:1. As traduções da Septuaginta são sofos, perspicaz, hábil, experimentado, sábio, culto. Pronimus, que é sensato, pensativo, prudente e sábio. E sunetos, inteligente, sagaz e sábio. Acam, ser sábio, agir sabiamente, fazer sábio, mostrar-se sábio. Esta raiz, que ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, aparece em outros idiomas semíticos, como na palavra acadiana cacamu, em Provérbios 23:15. A palavra significa ser sábio. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. No Salmo 119:98, Acã significa fazer sábio. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. A palavra sacerdote é Kohen. Sacerdote, sacerdócio. Esta palavra é achada 741 vezes no Antigo Testamento. Mais de um terço das referências a sacerdotes é encontrado no Pentateuco Levítico, que tem cerca de 185 referências. É chamado o Manual dos Sacerdotes. O termo Kohen era usado para se referir, ou Cohen era usado para se referir não só ao sacerdócio hebraico, mas aos sacerdotes egípcios. Gênesis 41:50. Os sacerdotes filisteus, 1 Samuel 6:2. Os sacerdotes de Dagom, 1 Samuel 5:5. Os sacerdotes de Baal, 2 Reis 10:19. Aos sacerdotes de Quemos, Jeremias 48:7. E aos sacerdotes de Baalins e de Azerá, 2 Crônicas 34:4. José se casou com uma filha do sacerdote de On. Esse homem aqui. José se casou com a filha do sacerdote de On. Gênesis 41:45. E ela lhe deu 2 filhos, Efraim e Manassés. Gênesis 46:20. José não comprou a terra dos sacerdotes do Egito, porque os sacerdotes egípcios recebiam porções regulares de Faraó. Gênesis 47:22. Um sacerdote é ministro autorizado da deidade que ministra no altar e em outros ritos cultuais.
O sacerdote cumpre deveres sacrificiais, ritualistas e mediadores. Ele representa o povo diante de Deus. Por contraste, um profeta é um intermediário entre Deus e as pessoas. O ofício sacerdotal judaico foi estabelecido pelo Senhor nos dias de Moisés. Mas antes da instituição do sumo sacerdócio e do ofício sacerdotal, lemos do sacerdócio de Melquisedeque, Gênesis 14, 18, e dos sacerdotes midianitas, Êxodos 2, 16. Em Êxodos 19, 24, são mencionados outros sacerdotes. Pode ser que eram sacerdotes midianitas ou sacerdotes de Israel antes do estabelecimento oficial do sacerdócio levítico. Não há dúvida de que funções sacerdotais eram realizadas nos tempos pré-mosaicos pelo chefe da família, como Noé, Abraão e Jó. Depois do dilúvio, por exemplo, Noé construiu um altar ao Senhor, Gênesis 8:20. Em Betel, Manré e Moriá, Abraão construiu altares. Em Gênesis 22:12, lemos que Abraão estava disposto a oferecer seu filho como sacrifício. Já oferecia sacrifícios por seus filhos, Jó 1:5. O sacerdócio constituía uma das características centrais da religião do Antigo Testamento. Uma passagem que mostra a importância do sacerdócio é número 16:5-7. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. De aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, somos sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o Senhor, a quem o Senhor escolher, este será o santo. Deus estabeleceu Moisés, Arão e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, como sacerdotes em Israel, Êxodos 28:1. Pelo fato de Nadab e Abiú terem sido mortos quando trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o sacerdócio ficou limitado às linhas de Eleazar e Itamar, Levíticos 10:1-2. Contudo, nem todos os indivíduos nascidos na família de Arão podiam servir como sacerdotes. Nem todos os indivíduos nascidos na família de Arão podiam servir como sacerdotes. Certas deformidades físicas excluíam o homem da perfeição de santidade que um sacerdote deveria manifestar perante Jeová. Levíticos 21:17-23. Não era permitido ao sacerdote que estivesse cerimonialmente impuro cumprir seus deveres sacerdotais. Levíticos 21:1-15. Fornece uma lista de proibições cerimoniais que vedavam o sacerdote de cumprir seus deveres. Êxodos 29:1-37 e Levítico 8 descrevem a cerimônia de consagração de 7 dias de Arão e seus filhos. Tanto o sumo sacerdote, Oquém, Agadol, como seus filhos foram lavados com água. Êxodos 29:4. Depois, Arão, o sumo sacerdote, foi vestido com as vestes santas, com um peitoral sobre o coração, e foi-lhe colocada na cabeça uma coroa santa. A mitra ou turbante, Êxodos 29:5. A seguir, Arão foi ungido com óleo na cabeça. Por fim,
foi aplicado em Arão e seus filhos o sangue de uma oferta sacrificial. A marca do sangue da consagração foi colocada na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Os deveres do sacerdócio eram definidos muito claramente pela lei mosaica. Estes deveres eram assumidos no 8º dia do serviço da consagração. Levíticos 9:1. O Senhor disse a Arão: Mas tu e teus filhos contigo guardeis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isso administrareis. Números 18:7. Os sacerdotes deviam agir como professores ou mestres da lei. Levíticos 10:10. Dever que eles nem sempre cumpriam. Miqueias 3:11. Em certas áreas da saúde, a jurisprudência e os sacerdotes serviam como reveladores limitados da vontade de Deus. Por exemplo, era dever do sacerdote discernir a existência de lepra e efetuar o rito da purificação. Levíticos 13:14. Os sacerdotes determinavam os castigos por assassinato e outras questões civis. Deuteronômio 21:5. Caam ou Kaham, eu acho que é Caam. Atuar como um sacerdote. Este verbo, que aparece 23 vezes no hebraico bíblico, é derivado do substantivo Cohen. O verbo só aparece no radical intensivo. Uma ocorrência acha-se em Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A palavra sacrificar em hebraico é zabá, sacrificar, abater animais. Esta palavra é termo semítico comum para descrever sacrifício em geral, embora haja vários outros termos usados no Antigo Testamento para aludir a rituais sacrificiais específicos. Não há que duvidar que esta é uma das palavras mais importantes no Antigo Testamento. O termo zabá é encontrado mais de 130 vezes em suas formas verbais e ocorre mais de 500 vezes em suas formas